A narrativa do filme Prey começa em um período histórico raramente explorado dentro do gênero de ficção científica, o ano de 1719. Essa escolha não é apenas estética, mas extremamente significativa do ponto de vista narrativo e simbólico. Ao invés de apresentar tecnologia avançada ou ambientes urbanos, a história nos transporta para um mundo onde a sobrevivência depende exclusivamente da habilidade humana, da conexão com a natureza e do entendimento dos ciclos da vida. É nesse cenário que conhecemos Naru, uma jovem pertencente a uma tribo indígena Comanche. Desde os primeiros momentos, fica claro que ela não é uma personagem comum dentro de sua sociedade. Enquanto muitos ao seu redor seguem papéis bem definidos, guerreiros, caçadores, curandeiros, Naru está em conflito interno. Ela não quer apenas existir dentro das expectativas. Ela quer provar que pode ser algo maior. Esse detalhe é fundamental, porque estabelece o principal conflito da personagem. Não apenas sobreviver, mas ser reconhecida. Ao lado dela está seu cão fiel, Sari, que não é apenas um companheiro, mas também uma extensão emocional da personagem. A relação entre os dois é construída de forma sutil, mas eficaz, mostrando que, em um mundo onde o perigo é constante, confiança é essencial. Logo no início, vemos Naru tentando caçar um cervo. Essa cena não é apenas uma tentativa de ação, mas um reflexo de sua ambição. Ela quer se tornar caçadora, quer provar que é capaz, mas falha. O cervo escapa. E o motivo não é falta de esforço, é falta de experiência. Esse detalhe é importante, porque a história não apresenta Naru como naturalmente perfeita. Pelo contrário, ela precisa aprender, e esse aprendizado será o centro de toda a narrativa. O momento em que um som estranho ecoa pelo ambiente é o primeiro indício de que algo está errado. Não é um som natural, não pertence à floresta, é algo desconhecido. E o desconhecido sempre representa perigo. Enquanto isso, Sari acaba preso em uma armadilha, ferindo sua cauda. Essa pequena situação serve como um microcosmo da história maior. Mesmo aquilo que parece controlado pode rapidamente sair do controle. Naru cuida do ferimento com habilidade, mostrando que, embora ainda não seja uma grande caçadora, ela possui conhecimento valioso, especialmente na área medicinal, aprendida com sua mãe. Esse contraste entre suas habilidades e suas aspirações é essencial. Ela já é forte, mas ainda não é reconhecida como tal. O momento em que ela observa o céu e vê o que interpreta como um pássaro gigante é um dos mais importantes da introdução. O espectador sabe que se trata de uma nave alienígena, mas Naru não. Essa diferença de percepção cria uma tensão narrativa poderosa, porque sabemos que algo muito maior está chegando, e ela ainda não compreende isso. Quando Naru compartilha essa visão com seu irmão Tabi, vemos outro elemento fundamental da história, a relação entre os dois. Tabi é tudo o que Naru deseja ser, um caçador respeitado, forte, confiante e reconhecido pela tribo. Mas ao invés de simplesmente rejeitar Naru, ele a orienta. Ele não diz que ela não pode ser uma caçadora. Ele diz que ela precisa entender o verdadeiro significado da caça. Não é apenas matar, é enfrentar algo que também pode te matar. Essa filosofia é crucial, porque define o conceito central do predador. Ele não caça por sobrevivência, ele caça por desafio. E isso conecta diretamente com o arco de Naru. Quando retornamos à aldeia, conhecemos sua mãe, que representa o caminho oposto ao de Naru. Ela valoriza o conhecimento medicinal, a cura, a preservação da vida. Ela não quer que Naru se torne caçadora, porque entende os riscos. E esse conflito entre tradição e ambição adiciona profundidade à personagem. Não é apenas sobre provar algo para os outros, é sobre escolher quem ela quer ser. Enquanto isso, a narrativa introduz silenciosamente o verdadeiro antagonista, o Predator. Sua chegada não é grandiosa, não há explosões, não há confrontos imediatos. Ele apenas observa, invisível. E isso o torna ainda mais ameaçador, porque o verdadeiro predador não anuncia sua presença, ele espera. A sequência da cadeia alimentar, formiga, rato, cobra e então o Predator, é uma das metáforas mais importantes do filme. Ela mostra que tudo na natureza segue uma hierarquia,
Mas o Predator está acima dela. Ele não faz parte do ciclo. Ele domina o ciclo. Quando o grupo de caçadores parte para enfrentar o leão, vemos novamente a exclusão de Naru. Ela não é considerada forte o suficiente, mas ao mesmo tempo, sua utilidade é reconhecida. Ela é levada não como caçadora, mas como curandeira. Esse detalhe reforça o conflito central. Ela é valorizada, mas não da forma que deseja. Durante a jornada, Naru começa a perceber sinais de algo maior. Pegadas gigantes, sangue nas árvores, a cobra partida ao meio. Esses elementos funcionam como pistas, mas também como avisos. E o mais importante, ninguém mais parece notar ou se importa. Isso cria uma sensação de isolamento. Ela vê o perigo, mas não consegue convencer os outros. Esse tipo de construção é muito eficaz, porque coloca o espectador ao lado dela. Nós sabemos que ela está certa, mas também sabemos que não será ouvida. O confronto com o leão é o primeiro grande teste real, não apenas físico, mas psicológico. Quando seu companheiro é morto, o perigo deixa de ser teórico, se torna real, imediato e pessoal. Naru consegue ferir o leão, mas não o derrota completamente. Ela sobrevive, e isso já é significativo, porque mostra que ela está evoluindo, mas ainda não chegou ao nível necessário. Quando ela desmaia e acorda na aldeia, vemos a consequência. Taabe matou o leão. Ele se torna chefe. Ele é celebrado. E ela permanece invisível. Esse momento é extremamente importante emocionalmente, porque marca o ponto mais baixo da personagem. Ela fez tudo o que podia, mas não foi suficiente. E é exatamente nesse ponto que a história prepara sua maior virada, porque enquanto todos acreditam que o perigo acabou, Naru sabe que não, e ela está certa. Após os eventos iniciais, a narrativa de Prey começa a mudar de ritmo de forma muito sutil, mas extremamente eficaz. Aquilo que parecia apenas uma história sobre amadurecimento e reconhecimento dentro de uma tribo, agora se transforma em algo muito maior. Um confronto entre dois caçadores de mundos completamente diferentes. De um lado, Naru, ainda tentando provar seu valor. Do outro, o Predator, um caçador perfeito, experiente, que não precisa provar nada a ninguém. Esse contraste é o coração da história. Enquanto a tribo celebra a vitória sobre o leão e a ascensão de Taabe como novo chefe, Naru permanece inquieta. Ela não consegue ignorar o que viu na floresta. A cobra dividida ao meio, a luz estranha, as pegadas impossíveis. Esses elementos não fazem sentido dentro do mundo que ela conhece. E quando algo não faz sentido, significa que as regras mudaram. Mas ninguém quer ouvir isso. Esse detalhe é extremamente importante, porque mostra como comunidades muitas vezes preferem ignorar sinais de perigo, quando acreditam que já resolveram o problema principal. O leão foi morto. Logo, o perigo acabou. Mas a realidade é diferente, e apenas Naru consegue enxergar isso. Na manhã seguinte, ela decide voltar à floresta, acompanhada apenas de seu cão Sari. Esse momento marca uma virada importante no arco da personagem. Ela não está mais esperando aprovação, ela está agindo por conta própria, e isso define sua evolução. Ao entrar novamente no território selvagem, a atmosfera muda completamente. A floresta, que antes era apenas um cenário de caça, agora se torna um ambiente de tensão constante. Cada som parece suspeito, cada movimento pode ser uma ameaça. E é aqui que a presença do Predator se torna mais evidente. Ainda invisível, ainda silencioso, mas cada vez mais ativo. Quando Naru encontra o sangue verde nas árvores, temos um dos primeiros grandes sinais concretos de que algo não humano está ali. Esse detalhe é fundamental, porque transforma a suspeita em certeza. Algo está caçando, e não pertence à terra. Enquanto isso, o Predator continua seu próprio ciclo de caça. Ele observa, testa, aprende. A cena em que ele enfrenta um lobo mostra claramente sua abordagem. Ele não apenas mata, ele analisa. Ele mede a força do adversário, e isso é essencial para entender seu comportamento. O Predator não é um monstro irracional, ele é estratégico. Ele escolhe suas presas, e isso torna tudo ainda mais perigoso. Quando Naru caça um coelho para sobreviver, vemos um momento de contraste interessante. Enquanto ela luta para conseguir alimento,
O Predator caça por desafio. Isso reforça a diferença entre sobrevivência e dominação. A sequência com o lobo também introduz um elemento visual marcante: o sangue ácido e o ritual de coleta de troféus. O Predator remove a pele e guarda o crânio. Esse detalhe não é apenas estético, é cultural. Mostra que para ele, cada caça tem significado. É uma prova, um símbolo de vitória. Enquanto isso, Naru descobre algo ainda mais perturbador: um grupo de bisões mortos, completamente esfolados. Mas aqui há uma diferença importante. Esses não foram mortos pelo Predator, foram mortos por humanos. Isso adiciona uma nova camada à narrativa, porque agora temos dois tipos de predadores na mesma floresta: o alienígena e o humano. E a história começa a questionar quem é mais brutal. O encontro com o urso marca o primeiro grande momento onde Naru enfrenta uma ameaça que ela claramente não pode vencer. Seu arco e sua arma falham. Ela está vulnerável. E pela primeira vez, ela encara a morte de forma direta. Esse momento é extremamente importante porque representa o limite dela. Mostra que naquele ponto da história, ela ainda não está preparada. Mas então, algo ainda maior surge. O Predator entra em cena. E o que acontece em seguida é uma das sequências mais impactantes do filme. O confronto entre o Predator e o urso não é apenas uma luta, é uma demonstração de poder. O urso, que até então era a maior ameaça natural, é completamente dominado. O Predator não apenas vence, ele destrói. E quando o sangue do urso revela sua forma invisível, temos o primeiro vislumbre completo da criatura. Esse momento é essencial, porque agora, tanto Naru quanto o espectador entendem: isso não é apenas um animal, é algo muito pior. A reação de Naru, fugir desesperadamente, é completamente humana. Ela não tenta lutar, ela não tenta entender, ela apenas sobrevive. E isso mostra que, apesar de sua coragem, ela ainda não está pronta para enfrentar esse tipo de inimigo. Quando ela retorna à tribo e tenta alertar os outros, enfrentamos novamente o mesmo problema: ninguém acredita. E isso reforça um dos temas principais da história: a verdade nem sempre é aceita imediatamente, especialmente quando é difícil de compreender. A frustração de Naru cresce, e isso culmina em um momento de confronto direto com outro membro da tribo. Ela luta, resiste, se recusa a ser ignorada, mas no final é contida, amarrada, impedida. Esse momento é simbólico, porque mostra que naquele ponto o maior obstáculo dela não é o Predator, é o próprio sistema em que vive. Mas o Predator está observando, e quando ele vê um grupo armado, ele age. A sequência de ataque é brutal e eficiente. Mesmo invisível, ele elimina os caçadores um por um. E aqui vemos claramente seu código. Ele só ataca aqueles que representam ameaça, aqueles que carregam armas. Esse detalhe será crucial mais tarde. Durante o caos, Naru consegue escapar, mas a fuga não significa segurança. Ela ainda está sendo caçada. E quando cai na armadilha, temos outro momento importante. O Predator a encontra, mas não a mata. Por quê? Porque ela não representa ameaça. Ela não está armada. Ela não é considerada uma caçadora. Esse detalhe muda completamente a dinâmica da história, porque agora Naru entende algo fundamental: o Predator segue regras, e regras podem ser exploradas. Enquanto isso, novos humanos entram em cena, caçadores mais brutais, organizados, que capturam Naru. Eles representam outro tipo de perigo, não alienígena, mas igualmente cruel. E é aqui que a história atinge um ponto muito interessante. Naru está presa entre dois mundos, o humano e o alienígena, e ambos são perigosos. A narrativa de Prey entra agora em uma fase extremamente densa e estratégica. Se nas partes anteriores vimos o despertar do perigo e o crescimento gradual de Naru, aqui começamos a ver algo ainda mais importante. Ela começa a entender seu inimigo, e isso muda tudo. Após cair na armadilha e ser capturada pelos caçadores humanos, que representam um tipo diferente de ameaça, Naru se encontra em uma situação onde não possui controle algum. Ela não está mais em seu território, não está com sua tribo, e não tem acesso total às suas habilidades. Esse momento é essencial, porque retira dela qualquer vantagem. E quando um personagem perde tudo, é quando ele começa a evoluir de verdade.
Os caçadores que a capturam não são como sua tribo. Eles não têm conexão com a natureza, não seguem equilíbrio, não respeitam o ciclo da vida. Eles exploram, matam em excesso e usam violência como ferramenta principal. Esse contraste é muito importante narrativamente, porque mostra que o Predator não é o único monstro da história. Os humanos também podem ocupar esse papel. Quando Naru acorda amarrada, vemos novamente sua inteligência em ação. Mesmo presa, ela observa, analisa, escuta. E é aqui que surge um elemento crucial, o tradutor. Ele revela algo extremamente importante. O Predator já atacou esse grupo antes, já matou vários deles, e está procurando algo específico, um caçador digno. Isso confirma aquilo que já estava implícito. O Predator não mata aleatoriamente. Ele testa, ele seleciona, ele busca desafio. Esse detalhe muda completamente a percepção da ameaça, porque agora sabemos que sobreviver não depende apenas de fugir, mas de não ser considerado digno de caça. Enquanto isso, Tab também é capturado e trazido ao local. Esse reencontro entre os irmãos é carregado de tensão, mas também de significado. Pela primeira vez, Tab está em uma posição vulnerável. Ele, que sempre foi o caçador dominante, agora é apenas mais um prisioneiro. E isso cria um equilíbrio emocional entre os dois. Naru já não é mais apenas a irmã que quer provar algo. Agora, ela é alguém que entende o perigo real. Quando ambos são amarrados como isca para o Predator, a situação atinge um novo nível de tensão. Os caçadores humanos querem usar o monstro para seus próprios objetivos. Mas isso revela um erro fatal. Eles não entendem o que estão enfrentando. Eles acreditam que podem controlar o Predator, mas estão completamente enganados, e esse erro será pago com suas vidas. Quando o Predator finalmente aparece em sua forma mais visível, temos um dos momentos mais marcantes do filme. Ele não é apenas assustador, ele é imponente. Sua presença domina o ambiente, e mais importante, ele não demonstra medo. Enquanto os humanos tentam atacá-lo com armas convencionais, ele responde com precisão brutal. Cada movimento é calculado, cada ataque é eficiente, e isso reforça sua superioridade. Mas é nesse momento que Naru faz algo diferente. Ela não reage com pânico, ela observa. E ao observar, ela aprende. Ela percebe que o Predator não ataca indiscriminadamente. Ele reage às armas, ele responde às ameaças. E isso leva a uma conclusão crucial. Ele não vê todos como iguais. Essa percepção é o início da estratégia. Enquanto os caçadores humanos são eliminados um por um, a narrativa mostra claramente a diferença entre força bruta e inteligência. Eles têm armas, mas não têm compreensão, e isso os torna vulneráveis. Durante o caos, Naru consegue se libertar. Esse momento não é apenas físico, mas simbólico. Ela deixa de ser presa e começa a se tornar caçadora, mas ainda não completamente, porque ainda falta algo: controle. Enquanto isso, Tab entra em ação. Ele enfrenta o Predator diretamente, utilizando todas as habilidades que o tornaram um grande caçador. E por um momento, ele consegue. Ele acerta golpes. Ele causa dano. E isso prova algo extremamente importante. O Predator pode ser ferido. E essa ideia muda completamente o jogo. If it bleeds, we can kill it. Essa frase não é apenas um diálogo, é uma mudança de paradigma. Até aquele momento, o Predator parecia invencível. Agora, ele é vulnerável. Mas essa vitória momentânea tem um preço alto. Tab, apesar de sua habilidade, não consegue sobreviver ao confronto. Sua morte é brutal, rápida e inevitável. E esse é um dos momentos mais impactantes emocionalmente, porque representa o fim de uma figura forte e o início da verdadeira solidão de Naru. Agora, ela não tem mais apoio, não tem mais proteção, e não tem mais ninguém para provar nada. Ela luta apenas por um motivo: sobreviver. Mas ao invés de quebrá-la, essa perda a transforma. Ela não reage com desespero, ela reage com foco. E isso marca a transição final do seu arco. Agora, ela não está mais tentando ser caçadora, ela é uma. Enquanto isso, outro elemento crucial entra em cena: o uso da planta medicinal que reduz a temperatura corporal.
Esse detalhe, introduzido anteriormente, agora ganha importância estratégica, porque o Predator enxerga através do calor, e isso significa que alguém sem calor é invisível para ele. Esse é o tipo de construção narrativa que demonstra planejamento. Nada é introduzido sem propósito. Tudo retorna no momento certo. Quando Naru usa esse conhecimento, ela não está apenas reagindo, ela está planejando. E esse é o momento onde ela finalmente se iguala ao Predator, porque agora ambos estão caçando. A reta final de Prey não é apenas um clímax de ação, mas a culminação completa de tudo que foi construído ao longo da narrativa. Cada detalhe apresentado anteriormente, cada falha, cada aprendizado, cada observação, converge neste momento. Agora não se trata mais de fugir, não se trata mais de sobreviver, se trata de vencer. Após a morte de Tabi, o mundo de Naru muda completamente. A perda não é apenas emocional, é estrutural. Ela perdeu seu ponto de referência, perdeu o exemplo que seguia, mas ao mesmo tempo, herdou algo muito mais importante, o entendimento. Agora ela sabe exatamente o que está enfrentando, e mais do que isso, ela sabe como funciona. Enquanto caminha sozinha pela floresta, o ambiente parece diferente. Não porque mudou fisicamente, mas porque a percepção dela mudou. Antes, a floresta era um lugar de aprendizado. Agora, é um campo de batalha. Cada elemento ao redor se transforma em ferramenta. Cada detalhe pode ser usado. E isso mostra a evolução completa da personagem. Quando encontra um dos caçadores sobreviventes, Naru toma uma decisão fria, calculada. Ela não o salva por compaixão, ela o usa. Esse momento é extremamente importante, porque mostra que ela aprendeu algo essencial com o Predator. Caça não é emoção, é estratégia. Ela corta o pé do homem para impedir que ele fuja e o posiciona como isca. Em seguida, coloca a arma ao lado dele. Esse detalhe não é aleatório, é um teste. Ela sabe que o Predator reage a armas, e quando ele chega, tudo acontece exatamente como ela previu. O homem pega a arma, se torna uma ameaça, e é morto. Naru observa, confirma sua teoria, e agora tem certeza absoluta de como o Predator funciona. Esse momento é o verdadeiro ponto de virada, porque agora ela não está mais reagindo ao Predator, ela está manipulando ele. Ao ingerir a planta que reduz sua temperatura corporal, ela se torna invisível para o sistema de visão térmica do Predator. Esse é o elemento-chave da estratégia final. Ela remove sua própria presença do radar do inimigo, e isso cria uma inversão completa de poder. Agora quem vê é ela, quem não vê é ele. Quando o Predator retorna, ele acredita estar no controle, mas não está. E isso é o mais interessante, porque pela primeira vez ele é a presa sem saber. Naru então executa a segunda parte de seu plano, recuperar o capacete do Predator. Esse objeto não é apenas um acessório, é uma arma. E mais importante, é um sistema de mira. Ela já havia observado como o laser funciona. Ele não dispara aleatoriamente, ele segue o ponto marcado. Ou seja, se ela controlar o ponto, ela controla o ataque. Esse nível de entendimento demonstra o quanto ela evoluiu. Ela não apenas sobreviveu aos encontros anteriores, ela estudou cada detalhe, aprendeu, adaptou e agora aplica tudo isso. A preparação da armadilha no pântano é outro momento crucial. O mesmo tipo de terreno que antes quase a matou, agora se torna parte da sua estratégia. Isso é simbólico, porque aquilo que antes era fraqueza, agora é vantagem. Ela posiciona o capacete de forma estratégica, alinhando o sistema de mira com um ponto específico, e então atrai o Predator até lá. O confronto final começa. Mas diferente das lutas anteriores, isso não é uma batalha de força, é uma batalha de inteligência. O Predator ataca com brutalidade, como sempre, mas Naru não responde com força. Ela responde com precisão. Ela evita ataques, controla a distância, manipula o ambiente. Cada movimento dela tem propósito, e isso confunde o Predator, porque ele não está acostumado a isso. Ele já enfrentou guerreiros fortes, mas não alguém que pensa dessa forma. Quando ele finalmente ativa seu sistema de disparo, acreditando estar mirando em Naru, ocorre o momento decisivo.
O laser está alinhado com o capacete, e o capacete está apontando para ele. Ou seja, ele dispara contra si mesmo. Esse é o ápice da narrativa. Não é apenas a derrota do Predator, é a derrota do próprio conceito de superioridade dele. Porque ele não foi vencido por força maior, foi vencido por inteligência, adaptação e compreensão. Quando o Predator cai, o silêncio toma conta do ambiente. Não há celebração imediata, não há explosão emocional, há apenas o peso do que aconteceu, porque a vitória não foi fácil e não veio sem perdas. Naru então remove a cabeça do Predator. Esse gesto é extremamente simbólico. Ele faz parte do mesmo ritual que o Predator utiliza, coletar troféus. Mas aqui o significado é diferente. Não é sobre dominação, é sobre prova. Ela retorna à tribo não como alguém que quer provar algo, mas como alguém que já provou. A reação da tribo é silenciosa no início, porque o que ela traz não é apenas uma vitória, é algo incompreensível, algo que muda completamente a percepção dele sobre o mundo. Ela não apenas matou uma ameaça, ela enfrentou algo que ninguém mais sequer entendeu, e venceu. Ao entregar a arma e a cabeça do Predator, ela não está apenas mostrando o que fez, ela está compartilhando conhecimento, mostrando que o mundo é maior do que eles imaginavam, e por isso ela é reconhecida, não apenas como caçadora, mas como líder. Sua nomeação como chefe não é baseada apenas na vitória, mas no que ela representa: adaptação, inteligência, coragem e visão. O último detalhe, a pintura mostrando 3 naves Predator no céu, adiciona uma camada final à história, porque mostra que isso não acabou, que o universo é muito maior, e que essa não foi a última vez que esse tipo de ameaça aparecerá. Mas agora, há alguém que sabe como enfrentá-la. Conclusão geral. A jornada de Naru é uma das mais bem construídas dentro do gênero. Ela não começa como heroína, ela se torna uma, através de falhas, aprendizado, observação e estratégia. A história mostra que força não é suficiente, que tradição pode limitar, e que o verdadeiro poder está em entender o inimigo. No final, não é o mais forte que vence, é o mais preparado. E Naru se tornou exatamente isso. Depois de acompanhar toda a jornada de Naru e sua transformação de alguém subestimada em uma verdadeira líder, é essencial entender que Prey não é apenas um filme de ação ou ficção científica. Ele é uma narrativa construída sobre camadas profundas de significado. E para compreender completamente sua força, precisamos ir além da história e analisar seus temas, simbolismos e impacto. Um dos temas mais importantes do filme é a ideia de percepção versus realidade. Desde o início, vemos que Naru enxerga coisas que os outros não conseguem, ou não querem, ver. Quando ela fala sobre o pássaro no céu, ninguém acredita. Quando menciona a criatura na floresta, é ignorada. Esse padrão se repete constantemente. E isso não acontece porque ela está errada, mas porque o mundo ao redor dela ainda não está preparado para aceitar o que ela vê. Esse tipo de construção reflete algo muito presente na vida real. Muitas vezes, novas ideias ou percepções são rejeitadas simplesmente porque não se encaixam no conhecimento existente. Outro tema central é o conceito de o que significa ser um caçador. Para a tribo, ser caçador significa força, habilidade física e coragem. Para o Predator, significa dominar, testar limites e enfrentar o mais forte. Mas para Naru, o significado evolui. Ela começa acreditando que ser caçadora é matar algo grande, mas termina entendendo que ser caçadora é sobreviver, aprender e adaptar-se. Essa mudança é extremamente importante, porque redefine completamente o conceito de força. O filme também trabalha muito bem com o tema da invisibilidade, não apenas literal, mas social. O Predator é invisível fisicamente, mas Naru é invisível socialmente. Ela não é levada a sério, não é reconhecida. E de certa forma, isso a protege, porque assim como o Predator, ela aprende a agir sem ser percebida. Essa paralela entre os dois personagens é brilhante. Ambos são caçadores invisíveis, mas apenas um entende o verdadeiro significado disso. Outro elemento extremamente importante é o uso da natureza como personagem.
A floresta não é apenas um cenário. Ela é ativa, ela reage, ela influencia decisões. Cada elemento, o pântano, os animais, as plantas, tem papel direto na narrativa. E isso reforça um conceito essencial. Quem entende a natureza tem vantagem. O Predator, apesar de avançado tecnologicamente, não compreende completamente o ambiente. Ele depende de sua visão térmica, de seus dispositivos. Mas Naru usa o ambiente, se adapta a ele. E é exatamente isso que permite sua vitória. O uso da planta que reduz a temperatura corporal é um exemplo perfeito disso. Não é uma tecnologia futurista, é conhecimento, conhecimento ancestral. E isso cria um contraste muito interessante entre tecnologia e sabedoria. O filme não diz que tecnologia é inútil, mas mostra que, sem compreensão, ela não é suficiente. Outro ponto importante é a crítica sutil à arrogância. O Predator acredita ser superior. Os caçadores humanos acreditam poder controlá-lo. Ambos falham, porque subestimam algo essencial, a capacidade de adaptação. E isso é algo que Naru nunca faz. Ela nunca assume que entende completamente a situação. Ela aprende, observa e ajusta sua estratégia. Essa humildade é o que a torna mais forte. A morte de Tabi também tem um significado profundo. Ele representa o modelo tradicional de força. E sua derrota não diminui seu valor, mas mostra seus limites. Força sem adaptação não é suficiente. E isso é uma mensagem poderosa. O filme também se destaca pela forma como constrói tensão. Diferente de muitos filmes modernos, ele não depende apenas de ação constante. Ele usa silêncio, observação, construção gradual. E isso torna cada confronto mais impactante. Quando o Predator aparece, não é apenas uma cena de ação, é um evento. E isso aumenta o peso de cada encontro. Em termos de crítica, Prey foi amplamente elogiado por trazer uma abordagem nova para a franquia Predator. Ao invés de focar em tecnologia militar moderna, ele retorna ao básico: caça, sobrevivência, inteligência. Isso revitaliza completamente a história e mostra que, às vezes, menos é mais. A escolha de uma protagonista feminina também foi extremamente importante. Mas o filme não trata isso como um ponto de marketing. Ele constrói isso naturalmente. Naru não vence porque é diferente. Ela vence porque evolui. E isso torna sua vitória muito mais significativa. Outro aspecto interessante é o uso de linguagem visual. Muitas vezes, o filme comunica ideias sem precisar de diálogos. A sequência da cadeia alimentar no início, o uso do pântano no final, a repetição de padrões. Tudo isso constrói uma narrativa visual forte, e isso demonstra um cuidado grande na direção. Em termos de recepção, Prey foi muito bem recebido tanto pela crítica quanto pelo público. Muitos consideraram o filme uma das melhores entradas da franquia Predator desde o original. Isso se deve principalmente à sua simplicidade bem executada. Ele não tenta ser maior do que precisa, ele apenas conta uma boa história, e faz isso muito bem. Outro ponto importante é o impacto cultural. Ao apresentar uma protagonista indígena e explorar sua cultura de forma respeitosa, o filme amplia a representatividade dentro do gênero. E faz isso sem estereótipos, sem exageros, apenas mostrando uma história. E isso é extremamente valioso. Conclusão final. No final, Prey não é apenas sobre um alienígena caçando humanos. É sobre evolução, sobre percepção, sobre entender que o mundo é maior do que imaginamos. E que sobreviver não depende apenas de força, mas de adaptação. A jornada de Naru nos mostra que ser subestimado pode ser uma vantagem, que observar é tão importante quanto agir, e que o verdadeiro caçador não é aquele que persegue, mas aquele que entende. E talvez essa seja a maior lição do filme. Não é o mais forte que vence, é aquele que aprende mais rápido. Depois de analisar profundamente a história, seus temas e a jornada de Naru, é essencial entender como Prey foi criado, quem está por trás do filme, e por que ele se tornou tão impactante dentro da franquia Predator. Porque muitas vezes, o sucesso de um filme não depende apenas da história, mas de como essa história é contada.
A direção do filme ficou nas mãos de Dan Trachtenberg, um cineasta que já havia demonstrado habilidade em construir tensão e narrativa visual em trabalhos anteriores. Sua abordagem em Prey foi extremamente consciente. Ao invés de tentar fazer algo grandioso e cheio de efeitos exagerados, ele decidiu voltar ao essencial: menos tecnologia, mais sobrevivência, menos diálogos, mais observação. Essa decisão foi fundamental para o sucesso do filme, porque trouxe de volta a essência do Predator original, a caça. O roteiro, escrito por Patrick Azon, também merece destaque. Ele conseguiu criar uma história que, ao mesmo tempo, respeita a mitologia da franquia e apresenta algo completamente novo. E isso não é fácil, principalmente em franquias já estabelecidas, onde qualquer mudança pode ser rejeitada pelo público. Mas Prey encontrou o equilíbrio. Ele não depende do passado, mas também não o ignora. O elenco foi outro ponto crucial para o impacto do filme. A escolha de Amber Midthunder para interpretar Naru foi extremamente acertada. Sua performance é baseada mais em expressão corporal e emocional do que em diálogos, e isso combina perfeitamente com o estilo do filme. Ela transmite evolução, medo, inteligência e determinação de forma natural, sem exageros, sem artificialidade. Dakota Beavers, que interpreta Tab, também traz uma presença forte. Seu personagem poderia facilmente ter sido apenas o irmão forte, mas ganha profundidade através da relação com Naru. Ele não é um obstáculo, ele é um ponto de referência, e isso torna sua perda ainda mais impactante. Outro aspecto extremamente importante da produção foi o cuidado com a representação cultural. O filme trabalhou com consultores Comanche para garantir autenticidade nos costumes, linguagem e comportamento dos personagens. Inclusive, foi lançada uma versão completa do filme no idioma Comanche, algo raro e extremamente significativo. Isso mostra respeito, e esse respeito é perceptível na narrativa. A ambientação também foi um dos maiores acertos. Ao escolher um cenário natural, com florestas, rios e montanhas, o filme cria uma atmosfera muito mais imersiva. Não há distrações, não há excesso de elementos. Tudo é funcional, cada espaço tem propósito, e isso reforça a sensação de realismo. Os efeitos visuais, apesar de presentes, não dominam o filme. O Predator, por exemplo, mantém sua aparência clássica, mas com pequenas atualizações que o tornam mais primitivo e adaptado à época. Seus equipamentos são menos tecnológicos do que em versões modernas, mas ainda assim avançados o suficiente para criar contraste. Essa escolha é inteligente, porque mantém a coerência temporal e, ao mesmo tempo, preserva a identidade da criatura. Em relação ao box office, é importante destacar que Prey não teve lançamento tradicional nos cinemas. Ele foi lançado diretamente em plataformas de streaming, especialmente no Hulu, nos Estados Unidos, e no Disney Plus, em outros países. Isso significa que seu sucesso não pode ser medido apenas por bilheteria, mas sim por audiência e recepção. E nesse aspecto, o filme foi extremamente bem-sucedido. Ele se tornou um dos lançamentos mais assistidos da plataforma, recebendo grande aprovação tanto do público quanto da crítica. Muitos críticos destacaram sua simplicidade eficiente, sua construção de tensão e sua protagonista forte. Em sites de avaliação, o filme alcançou notas altas, sendo considerado por muitos como a melhor sequência da franquia desde o original de 1987. Isso é algo significativo, porque mostra que a franquia ainda tem relevância e que pode se reinventar. Outro ponto interessante são as curiosidades de produção. Por exemplo, muitas das cenas de ação foram coreografadas para parecerem mais realistas, evitando movimentos exagerados. A luta entre o Predator e o urso, por exemplo, foi cuidadosamente construída para transmitir peso e impacto. Nada parece leve, nada parece artificial. E isso aumenta a sensação de perigo. Além disso, o uso de silêncio em várias cenas foi uma decisão consciente. Ao invés de trilha sonora constante, o filme permite que os sons da natureza criem tensão. Isso torna cada momento mais imersivo e mais imprevisível. Outro detalhe importante é o design do Predator. Nesta versão, ele parece mais cru, mais primitivo,
com armaduras menos refinadas. Isso sugere que ele também está em uma fase diferente de sua própria evolução. E isso adiciona uma camada interessante à mitologia da criatura. Ele não é apenas um caçador, ele também está evoluindo. Em termos de legado, Prey abriu novas possibilidades para a franquia. Ele mostrou que não é necessário seguir sempre a mesma fórmula, que é possível explorar diferentes períodos históricos, diferentes culturas, diferentes perspectivas. E isso expande o universo do Predator de forma significativa. Agora, a franquia não está limitada ao presente ou ao futuro. Ela pode ir ao passado, e isso cria inúmeras possibilidades narrativas. Outro impacto importante foi na forma como protagonistas são construídos em filmes de ação. Naru não é forte no início. Ela não é perfeita. Ela falha, aprende e cresce. Esse tipo de construção é muito mais interessante do que personagens que já começam no topo, porque permite uma jornada real, e o público se conecta com isso. Conclusão final completa. Prey é um exemplo de como uma franquia pode se reinventar sem perder sua essência. Ele respeita o que veio antes, mas não depende disso. Ele cria sua própria identidade, sua própria história, e faz isso com simplicidade, inteligência e respeito. A jornada de Naru é o coração do filme, mas o que realmente faz a história funcionar é o equilíbrio entre todos os elementos: personagem, ambiente, tema, conflito. E quando tudo isso se encaixa, o resultado é algo memorável. No final, Prey não é apenas mais um filme do Predator. É uma prova de que boas histórias não precisam ser complicadas. Elas precisam ser bem contadas. Agora que já exploramos profundamente a história, os temas e os bastidores de Prey, é essencial colocar o filme dentro de um contexto maior, a franquia Predator, porque só assim conseguimos entender por que Prey foi tão impactante e por que ele é considerado por muitos um renascimento da saga. A franquia começou com Predator, estrelado por Arnold Schwarzenegger. Esse filme estabeleceu a base, um grupo de soldados altamente treinados sendo caçados por uma criatura invisível. A proposta era simples, mas extremamente eficaz. O Predator era misterioso, inteligente e praticamente invencível, e o protagonista só vence porque aprende. Isso é importante, porque esse mesmo conceito é reutilizado em Prey. Depois disso, vieram sequências como Predator 2, que levou a história para um ambiente urbano, e Predators, que expandiu o conceito para um planeta de caça. Cada filme tentou inovar, mas nem todos conseguiram manter o equilíbrio. Alguns focaram demais na ação, outros perderam a essência da caça. E é exatamente por isso que Prey se destaca. Ele volta ao básico. Comparando diretamente, vemos que Naru tem uma jornada muito semelhante à de Dutch. Ambos começam em desvantagem. Ambos enfrentam algo que não compreendem. E ambos vencem não pela força, mas pela adaptação. Mas existe uma diferença crucial. Dutch já era um soldado experiente. Naru não. Ela precisa aprender tudo do zero, e isso torna sua vitória ainda mais significativa. Outro ponto importante é a evolução do próprio Predator. Nos filmes mais recentes, ele foi retratado como uma criatura quase invencível, com tecnologia extremamente avançada. Mas em Prey, vemos uma versão mais primitiva. Seus equipamentos são mais simples, seus métodos são mais diretos. E isso levanta uma teoria interessante. Esse Predator pode ser um caçador em início de jornada, assim como Naru. Ambos estão aprendendo, ambos estão evoluindo, e isso cria um paralelo muito forte entre os dois. É quase como se estivéssemos vendo dois lados da mesma moeda. Um detalhe que reforça isso é a forma como o Predator testa suas presas. Ele não começa atacando humanos diretamente, ele começa com animais, como se estivesse avaliando o ambiente, aprendendo. E isso mostra que ele também segue um processo. Ele não é apenas uma máquina de matar, ele é um estrategista. Mas sua maior fraqueza é exatamente essa confiança em seus padrões. Ele acredita que entende tudo, e isso o torna previsível, e é aí que Naru vence. Outro ponto interessante é como Prey redefine o conceito de força. Nos filmes anteriores, força era muitas vezes associada a poder físico ou armamento. Mas aqui, força é inteligência,
é observação, é paciência. E isso muda completamente a dinâmica. Naru não tenta ser mais forte que o Predator, ela tenta ser mais inteligente. E essa escolha é o que define o resultado. Além disso, o filme também evita um erro comum em sequências modernas: depender excessivamente de nostalgia. Ele não traz personagens antigos, não força conexões, não tenta agradar apenas fãs antigos. Ele conta sua própria história, e isso o torna acessível para novos públicos, mas ao mesmo tempo respeita quem já conhece a franquia. Esse equilíbrio é raro e extremamente valioso. Outro aspecto importante é a forma como o filme trabalha o ritmo. Diferente de produções modernas cheias de cortes rápidos e ação constante, Prey desacelera. Ele permite que o público observe, que respire, que entenda. E isso torna os momentos de ação muito mais impactantes, porque quando eles acontecem, eles importam. Em termos de interpretação final, podemos dizer que Prey é uma história sobre evolução, mas não apenas evolução física, e sim mental. Naru evolui porque questiona, porque observa, porque aprende com seus erros. E isso é algo que muitos protagonistas não fazem. Ela falha várias vezes, e cada falha ensina algo. Isso cria uma jornada real, e faz com que sua vitória seja merecida. O Predator, por outro lado, representa o oposto. Ele confia demais em sua superioridade. Ele não se adapta rapidamente, e isso o leva à derrota. Essa dualidade é o coração do filme, e é o que o torna tão interessante. Outro ponto que merece destaque é o final simbólico. Quando Naru retorna com a cabeça do Predator, não é apenas um troféu, é uma prova, uma afirmação. Ela não precisa mais provar nada para ninguém, porque ela já fez o impossível, e isso é reconhecido. Ela não se torna líder apenas por força, mas por mérito, e isso encerra sua jornada de forma completa. Mas o filme também deixa uma pista importante no final: a pintura mostrando mais Predators chegando. Isso abre espaço para continuações, e sugere que a história está longe de terminar. Talvez veremos novas versões, novos períodos históricos, novos confrontos, e isso é algo empolgante. Conclusão geral da análise completa. No fim das contas, Prey funciona porque entende algo simples. Boas histórias não precisam ser complicadas, elas precisam ser bem construídas, com personagens reais, conflitos claros e evolução verdadeira. Naru não vence porque o roteiro favorece ela vence porque aprende mais rápido, e essa é a maior lição do filme. Em um mundo onde força bruta muitas vezes domina, inteligência e adaptação ainda são as maiores armas. Ao chegarmos nesta fase da análise de Prey, não estamos mais apenas falando de história, ação ou personagens. Agora entramos em um nível mais profundo, o psicológico, o simbólico, o filosófico. Porque um dos maiores méritos do filme é que por trás de sua narrativa simples, existe uma estrutura extremamente rica em significados ocultos. E tudo começa com Naru. Desde o início, Naru representa algo que vai além de uma personagem comum. Ela simboliza o indivíduo que não se encaixa nas expectativas do seu próprio ambiente. Ela não quer seguir o papel tradicional. Ela não aceita limites impostos. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem as habilidades necessárias ainda. E isso cria um conflito interno muito forte. Ela acredita em si mesma, mas o mundo não acredita nela. E essa tensão psicológica é o que move sua jornada. Ao longo do filme, vemos 3 fases claras no desenvolvimento mental de Naru. Na primeira, ela tenta provar seu valor. Na segunda, ela tenta sobreviver. Na terceira, ela entende. E essa última fase é a mais importante, porque não se trata mais de provar nada, mas de compreender o sistema. E isso é o que a torna verdadeiramente perigosa. Agora, analisando o Predator sob uma perspectiva psicológica, vemos que ele também não é apenas um vilão comum. Ele representa um arquétipo, o caçador supremo. Mas mais do que isso, ele representa a arrogância da superioridade. Ele acredita que está no topo da cadeia alimentar. E de certa forma, ele está. Mas essa crença cria um ponto cego. Ele não considera a possibilidade de erro. E isso é um padrão psicológico muito comum. Quanto maior a confiança,
menor a percepção de risco. E é exatamente isso que leva à sua queda. Um dos simbolismos mais fortes do filme está na cadeia alimentar mostrada logo no início: formiga, rato, cobra, predator. Essa sequência não é aleatória. Ela estabelece uma hierarquia, mas também sugere algo mais profundo. Sempre existe algo maior, sempre existe algo acima. E isso quebra a ideia de supremacia absoluta. Porque não importa quão forte você seja, você nunca está completamente no topo. Outro símbolo importante é o calor. O Predator enxerga através do calor, ou seja, ele vê aquilo que está vivo, aquilo que emite energia. Mas Naru aprende a eliminar isso. Ela se torna invisível. E isso pode ser interpretado de forma metafórica. Para vencer um sistema, às vezes você precisa sair dele, deixar de ser visível, deixar de ser previsível. Isso transforma a invisibilidade em uma vantagem, e não em uma fraqueza. Outro elemento extremamente interessante é o uso da repetição. Várias situações no filme acontecem duas vezes: a tentativa de caçar, a queda no pântano, o uso do machado, mas sempre com um resultado diferente. Isso mostra evolução, mostra aprendizado e reforça a ideia de que experiência é construída através de tentativa e erro. Nada é imediato, nada é fácil, e isso torna a jornada mais realista. Agora, entrando em teorias mais avançadas, existe uma interpretação de que o Predator não estava apenas caçando, mas testando. Ele não elimina Naru quando tem a chance. Ele a observa, ele avalia, como se estivesse analisando seu potencial. Isso levanta a possibilidade de que os Predators seguem algum tipo de código, um sistema de seleção. Eles não querem apenas matar, eles querem encontrar adversários dignos. E isso transforma o conflito em algo mais complexo. Não é apenas sobrevivência, é um teste. Outro ponto interessante é a relação entre tecnologia e instinto. O Predator depende de tecnologia, máscara, armas, visão térmica. Mas quando perde isso, ele se torna vulnerável. Naru, por outro lado, depende do instinto, da observação, do ambiente. E isso mostra que tecnologia sem compreensão é limitada, e que em certos contextos, simplicidade pode ser superior. Essa é uma mensagem extremamente relevante no mundo moderno, onde muitas vezes dependemos demais de ferramentas e esquecemos de desenvolver percepção. Outro aspecto psicológico importante é o medo. O filme trabalha o medo de forma diferente. Não é apenas medo do Predator, é medo do desconhecido, do invisível, do incompreensível. E esse tipo de medo é muito mais poderoso, porque não pode ser combatido diretamente. Ele precisa ser entendido. E é exatamente isso que Naru faz. Ela transforma medo em conhecimento, e conhecimento em estratégia. Esse processo é o que define sua vitória. Outro simbolismo forte está no pântano. No início, ele representa a fraqueza. Ela afunda, perde controle, quase morre. Mas no final, ele se torna sua arma. Ela usa o mesmo ambiente para derrotar o Predator. Isso representa a transformação. Aquilo que quase a destruiu se torna sua maior vantagem. E essa é uma das mensagens mais poderosas do filme. Se analisarmos sob uma perspectiva filosófica, Prey fala sobre adaptação como essência da sobrevivência. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que se adapta melhor. Essa ideia vem de conceitos darwinistas, mas é aplicada de forma narrativa e funciona perfeitamente. Outro ponto interessante é a ausência de excesso de diálogo. O filme confia na inteligência do espectador. Ele não explica tudo, ele mostra. E isso cria uma experiência mais imersiva, porque o público participa da descoberta, assim como Naru. Essa escolha é arriscada, mas extremamente eficaz. Em termos de impacto emocional, o filme constrói uma conexão gradual com a protagonista, não através de grandes discursos, mas através de pequenas ações, pequenas decisões, pequenos erros. E isso cria empatia, porque ela parece real. Ela não é perfeita, ela não é invencível, ela é humana, e isso faz toda a diferença. Interpretação final profunda. No final, Prey não é apenas sobre uma batalha entre humano e alienígena. É sobre evolução interna,
sobre entender que o maior inimigo não é sempre o mais forte, mas o mais desconhecido, e que a única forma de vencer é aprender, adaptar e pensar diferente. Naru não vence porque é mais forte, ela vence porque vê o que ninguém mais vê, e isso é algo que vai além do filme, é uma lição. Chegamos agora ao ponto final dessa jornada, não apenas da história de Prey, mas de tudo o que ela representa em um nível mais profundo. Depois de acompanhar cada etapa da evolução de Naru, desde sua insegurança inicial até sua vitória final contra o Predator, podemos finalmente entender que esse filme não é apenas sobre sobrevivência, é sobre transformação completa. No início da história, Naru não era levada a sério. Ela era vista como alguém que queria algo além do seu alcance. Alguém que estava tentando ocupar um lugar que não era considerado dela. Mas o mais importante não é como os outros a viam, é como ela via a si mesma. Ela acreditava, mesmo sem provas, mesmo sem apoio. E essa crença foi o primeiro passo para tudo o que aconteceu depois. Ao longo do filme, cada erro de Naru teve um propósito, cada falha trouxe aprendizado, cada momento de dúvida construiu algo maior. E isso é algo extremamente importante de entender. A jornada dela não é linear. Ela não melhora de forma constante. Ela cai, se machuca, quase morre, mas sempre volta com algo novo. E é exatamente isso que define crescimento real. Quando chegamos ao confronto final com o Predator, já não estamos vendo a mesma pessoa do início. Agora, Naru entende o inimigo, entende o ambiente, entende a si mesma, e isso muda completamente a dinâmica. O Predator, que antes parecia invencível, agora se torna previsível. Não porque ele ficou mais fraco, mas porque Naru ficou mais preparada. Essa diferença é fundamental, porque mostra que o poder não está apenas no adversário, mas na forma como você o enxerga. Durante a batalha final, cada movimento de Naru não é aleatório. Tudo é calculado. Ela usa o conhecimento que acumulou, usa o ambiente, usa o próprio sistema do Predator contra ele. E isso representa o ápice da inteligência estratégica. Ela não luta para ser mais forte, ela luta para ser mais eficiente. E isso define o resultado. Quando o Predator é derrotado por sua própria arma, temos um dos momentos mais simbólicos de todo o filme. Porque isso representa algo maior. O excesso de confiança leva à queda. O Predator confiava completamente em sua tecnologia, em seu sistema, em sua superioridade. E foi exatamente isso que o destruiu. Já Naru nunca confiou cegamente em nada. Ela testou, aprendeu e se adaptou. Essa diferença de mentalidade é o que separa a vitória de derrota. Quando Naru retorna para sua tribo com a cabeça do Predator, não estamos vendo apenas uma vitória física. Estamos vendo uma mudança de status. Ela não precisa mais provar nada. Ela não precisa mais convencer ninguém, porque suas ações falam por si. E isso é extremamente poderoso, porque reconhecimento verdadeiro não vem de palavras, vem de resultados. A cena final, onde ela é reconhecida como líder, encerra sua jornada de forma completa, mas também abre espaço para algo maior, porque agora ela não é apenas uma sobrevivente, ela é uma referência, um símbolo, e isso muda completamente seu papel. Outro detalhe importante é a pintura final, mostrando mais Predators chegando. Isso não é apenas um gancho para possíveis continuações, é uma mensagem. A ameaça nunca desaparece completamente. Ela evolui, ela retorna, e isso significa que o ciclo continua. Mas agora, Naru está preparada, e talvez outros também estejam. Se analisarmos tudo isso em um nível mais profundo, podemos dizer que Prey é uma história sobre percepção, sobre ver o que outros não veem, sobre entender o que outros ignoram. E isso é algo extremamente relevante fora do filme também. Muitas vezes na vida, as maiores ameaças não são as mais óbvias. Elas são invisíveis, silenciosas, e só podem ser enfrentadas quando são compreendidas. Outro ponto importante são as lições que o filme deixa. A primeira delas é clara. Força sem inteligência é limitada. Os caçadores humanos tinham armas, tinham números, mas não tinham compreensão, e por isso falharam. O Predator tinha tecnologia, mas não tinha adaptação suficiente, e também falhou. Naru, por outro lado, tinha menos recursos,
mas mais percepção, e isso fez toda a diferença. A segunda lição é sobre adaptação. O mundo muda, as situações mudam, e quem não se adapta, fica para trás. Naru não tenta lutar da mesma forma o tempo todo. Ela muda, ajusta, aprende, e isso a torna capaz de enfrentar algo muito maior do que ela. A terceira lição é sobre identidade. No início, Naru tenta provar que pode ser como os outros, mas no final, ela entende que sua força está exatamente no que a torna diferente. E isso é algo extremamente importante, porque muitas vezes tentamos nos encaixar, quando deveríamos nos destacar. Outra lição importante é sobre paciência. Nada acontece rápido, nada é imediato. Cada conquista leva tempo. E isso é algo que o filme respeita. Ele não acelera o processo, ele mostra cada etapa, e isso torna tudo mais real. Em termos de impacto, Prey conseguiu algo que poucas produções conseguem: renovar uma franquia sem perder sua essência. Ele trouxe algo novo, mas manteve o que funciona, e isso é extremamente difícil. Além disso, ele provou que histórias simples ainda funcionam, que não é necessário exagero, nem complexidade artificial, apenas uma boa ideia, bem executada. E isso é algo que muitos filmes modernos esquecem. Outro ponto importante é o legado da personagem Naru. Ela se torna uma das protagonistas mais marcantes do gênero. Não porque é invencível, mas porque evolui, porque aprende e porque representa algo real. Ela não é perfeita, e é exatamente isso que a torna forte. Conclusão final definitiva. No fim das contas, Prey não é apenas um filme sobre um alienígena caçando humanos. É uma história sobre crescimento, sobre inteligência, sobre adaptação e sobre entender que o verdadeiro poder não está na força, mas na capacidade de aprender. A jornada de Naru nos mostra que ser subestimado pode ser uma vantagem, que observar pode ser mais importante do que agir, e que às vezes a melhor forma de vencer é pensar diferente. E talvez essa seja a maior mensagem de todas. Não é o mais forte que sobrevive, é aquele que entende o jogo e aprende a jogar melhor. Mesmo após o encerramento da jornada de Naru em Prey, a história deixa claro que aquilo que vimos não é um fim definitivo. Na verdade, é apenas o começo de algo muito maior. O detalhe mais importante que indica isso é a pintura mostrada nos momentos finais do filme. Aquela imagem não está ali por acaso. Ela mostra várias naves Predator chegando à Terra, sugerindo que aquele confronto não foi um evento isolado. Isso muda completamente a escala da narrativa, porque agora entendemos que o Predator não é um visitante único. Ele faz parte de algo maior, uma cultura, uma espécie com propósito. E isso abre inúmeras possibilidades. Se analisarmos o universo da franquia como um todo, percebemos que os Predators não são apenas caçadores aleatórios. Eles seguem regras, eles têm códigos, eles valorizam honra. E isso já foi explorado em outros filmes, mas nunca de forma tão sutil e orgânica como em Prey. Aqui, vemos esse comportamento de forma mais pura, mais primitiva. E isso levanta uma questão interessante. Será que os Predators também evoluem culturalmente? Porque, se compararmos essa versão com outras aparições da criatura em filmes como Predators, percebemos diferenças claras. Os Predators mais recentes parecem mais organizados, mais tecnológicos, mais avançados. Já o Predator de Prey parece mais instintivo, mais direto, mais cru. Isso sugere que estamos vendo uma versão anterior da espécie, um estágio inicial. E isso é extremamente interessante, porque significa que o universo Predator pode ser explorado em diferentes linhas do tempo. Podemos ver o passado, o presente e até o futuro, e cada período pode mostrar uma versão diferente da criatura. Outro ponto importante é o papel de Naru dentro desse universo. Ela não é apenas uma sobrevivente, ela é alguém que derrotou um Predator, e isso a coloca em uma posição única. Dentro da mitologia da franquia, derrotar um Predator é algo raro, e geralmente marca o personagem. Isso levanta a possibilidade de que Naru possa retornar em futuras histórias, talvez como líder, talvez como referência, ou até mesmo como alguém que prepara sua tribo para enfrentar novas ameaças. E isso seria uma evolução natural da narrativa. Outro aspecto interessante é a possibilidade de explorar outros períodos históricos.
Se um Predator apareceu em 1719, por que não em outras épocas? Podemos imaginar histórias ambientadas em diferentes contextos: guerras antigas, civilizações perdidas, períodos medievais ou até culturas completamente diferentes. Cada uma dessas possibilidades traria um novo tipo de confronto, um novo tipo de estratégia, e isso manteria a franquia sempre fresca. Porque o conceito central é simples: um caçador enfrentando o outro, mas o contexto muda tudo. Outro ponto que merece destaque é a forma como Prey redefine o que esperamos de um filme da franquia. Antes, muitos filmes focavam em ação intensa e tecnologia avançada, mas aqui o foco é sobrevivência. E isso funcionou extremamente bem. Isso significa que o público está aberto a abordagens diferentes, mais simples, mais focadas. E isso pode influenciar diretamente o futuro da franquia. Em vez de tentar fazer algo maior e mais explosivo, talvez o caminho seja fazer algo mais íntimo, mais estratégico, mais humano. Outro elemento importante é o impacto cultural do filme. Ao trazer uma protagonista indígena e explorar sua cultura de forma respeitosa, Prey amplia o alcance da franquia. Ele mostra que essas histórias podem ser contadas de diferentes perspectivas, e que isso enriquece a narrativa. Isso também abre espaço para novas histórias com protagonistas diversos. E isso é extremamente positivo, porque permite explorar o conceito do Predator sob diferentes lentes culturais. Cada cultura tem sua própria forma de caçar, de sobreviver, de interpretar o mundo. E isso pode gerar histórias únicas. Outro ponto interessante é a evolução do próprio público. Hoje, espectadores buscam mais do que apenas ação. Eles querem significado. Eles querem personagens com profundidade. E Prey entrega isso. Por isso, seu sucesso não é apenas momentâneo. Ele cria um novo padrão. E isso pode influenciar não apenas a franquia Predator, mas o gênero como um todo. Se analisarmos o impacto a longo prazo, podemos dizer que Prey fez algo muito importante. Reconectou a franquia com sua essência e, ao mesmo tempo, abriu portas para o futuro. Essa combinação é rara e extremamente valiosa. Outro aspecto que merece atenção é a construção do Predator como personagem. Sim, ele é o antagonista, mas também é uma presença fascinante. Ele não fala, não explica, mas comunica muito, através de ações, de comportamento, de escolhas. E isso o torna um dos antagonistas mais interessantes do cinema. Porque ele não é apenas um inimigo, ele é um sistema, um conjunto de regras. E entender essas regras é o que permite vencê-lo. E isso torna cada confronto único, porque não se trata apenas de força, mas de compreensão. Outro detalhe importante é que o filme evita respostas completas. Ele não explica tudo sobre os Predators, não revela sua origem, nem seus objetivos finais. E isso é positivo, porque mantém o mistério, e o mistério é parte essencial do que torna essa criatura tão interessante. Se tudo fosse explicado, perderia impacto. Outro ponto interessante é a possibilidade de expansão para outras mídias. Séries, animações, histórias paralelas. O universo Predator tem potencial para crescer muito além dos filmes, e Prey prova isso, porque mostra que o conceito funciona em diferentes formatos, e isso pode ser explorado no futuro. Conclusão final expandida. No fim, Prey não apenas conta uma história, ele redefine uma franquia. Ele mostra que é possível voltar ao básico, e ainda assim criar algo novo. Ele prova que personagens bem construídos são mais importantes do que efeitos, que estratégia é mais interessante do que força bruta, e que evolução é o verdadeiro coração de qualquer narrativa. A jornada de Naru não termina quando o filme acaba, ela continua, na memória do público, na influência que deixa, e nas possibilidades que abre. E talvez essa seja a maior conquista do filme. Não apenas contar uma boa história, mas inspirar muitas outras. Mesmo depois de explorarmos história, personagens, simbolismos, bastidores e o futuro da franquia, ainda existe uma camada final que precisa ser compreendida para fechar completamente a experiência de Prey, o impacto que ele deixa no cinema moderno. Porque alguns filmes não são apenas bons dentro do seu próprio universo, eles influenciam tudo ao redor.
E Prey faz exatamente isso. Para entender esse impacto, precisamos primeiro reconhecer o contexto em que o filme foi lançado. O gênero de ação e ficção científica, nos últimos anos, passou a depender muito de fórmulas repetitivas. Grandes explosões, efeitos exagerados, personagens invencíveis, histórias previsíveis. E com o tempo, isso começou a perder força. O público começou a buscar algo diferente, algo mais autêntico. E é exatamente nesse momento que Prey surge. Ao invés de seguir a tendência, ele faz o oposto. Ele desacelera, ele simplifica, ele volta à essência. E essa decisão não é apenas estética, é estratégica, porque mostra que o cinema ainda pode ser eficaz sem depender de excesso. Esse tipo de abordagem cria um contraste imediato com outras produções. Enquanto muitos filmes tentam impressionar, Prey tenta envolver, e isso muda completamente a experiência. Outro ponto fundamental é a construção da protagonista. Naru não é uma heroína tradicional. Ela não começa forte, não começa preparada, e nem sempre toma as decisões certas. Mas é exatamente isso que a torna relevante, porque ela representa um tipo de personagem que está se tornando cada vez mais importante no cinema moderno, o personagem em evolução. Esse tipo de construção permite uma conexão mais profunda com o público, porque vemos crescimento real, vemos esforço, vemos aprendizado, e isso gera identificação. Outro aspecto que influencia diretamente o cinema é a forma como o filme utiliza silêncio e espaço. Em muitos momentos não há trilha sonora, não há diálogo, apenas ambiente, e isso cria uma tensão diferente, mais natural, mais orgânica. Esse tipo de narrativa exige mais atenção do espectador, mas, ao mesmo tempo, recompensa essa atenção, porque cada detalhe importa, cada movimento tem significado, e isso eleva o nível da experiência. Outro ponto extremamente relevante é a relação entre tecnologia e simplicidade. No cinema moderno, muitas vezes a tecnologia domina tudo, mas em Prey vemos o contrário. A tecnologia do Predator é avançada, mas não é suficiente. Ela não substitui inteligência. E isso cria uma mensagem muito forte. Ferramentas são importantes, mas quem as utiliza é ainda mais. Essa ideia tem um impacto direto na forma como histórias podem ser contadas no futuro, porque mostra que não é necessário depender de recursos gigantescos para criar algo memorável. Outro elemento importante é o ritmo narrativo. O filme não tem pressa, ele constrói, ele prepara, ele desenvolve, e isso cria uma sensação de progressão real, algo que muitos filmes modernos acabam ignorando. Esse tipo de estrutura pode influenciar outras produções a desacelerarem, a darem mais espaço para desenvolvimento, e isso pode ser extremamente positivo para o cinema como um todo. Outro aspecto interessante é a forma como o filme trabalha a expectativa. Ele não entrega tudo de uma vez, ele esconde, sugere, constrói mistério, e isso mantém o público envolvido, porque há sempre algo a descobrir. Esse tipo de narrativa é mais sofisticado e exige confiança, confiança de que o público vai acompanhar, e Prey prova que isso funciona. Em termos de legado dentro da franquia, o filme estabelece um novo padrão. Agora, não basta apenas colocar um Predator em cena, é preciso construir contexto, personagem, conflito, e isso eleva o nível de exigência. O público agora espera mais, e isso é positivo, porque força a qualidade. Outro ponto importante é a representação cultural. Ao trazer uma protagonista indígena e trabalhar sua cultura com respeito, o filme amplia o alcance do gênero. Ele mostra que histórias podem e devem ser contadas de diferentes perspectivas, e isso enriquece o cinema, porque traz diversidade real, não apenas visual, mas narrativa. Outro impacto significativo é a forma como o filme lida com poder. Ele não glorifica a força bruta, ele valoriza a inteligência, adaptação, resiliência. E isso cria uma mensagem muito mais relevante, principalmente em um mundo onde muitas vezes associamos poder apenas à força. Prey mostra que isso é limitado e que existem outras formas de vencer. Outro ponto que merece destaque é a construção do antagonista. O Predator não é apenas um vilão, ele é um sistema,
um conjunto de regras, e isso torna o confronto mais interessante, porque não se trata apenas de derrotar algo, mas de entender como ele funciona. E isso cria um nível maior de profundidade. Outro detalhe importante é que o filme respeita o espectador. Ele não explica tudo, não simplifica demais. Ele permite interpretação. E isso é algo cada vez mais raro, mas extremamente valioso, porque transforma o filme em uma experiência ativa, não passiva. Você não apenas assiste, você participa, você interpreta, você conecta, e isso aumenta o impacto. Interpretação final absoluta. Se juntarmos todos os elementos, história, personagem, simbolismo, produção, impacto, podemos dizer que Prey representa algo maior do que apenas um filme. Ele representa uma mudança de direção, uma prova de que simplicidade, quando bem executada, pode ser mais poderosa do que complexidade. A jornada de Naru é o centro disso tudo, mas o que ela representa vai além da narrativa. Ela representa a ideia de que crescimento não depende de onde você começa, mas de como você evolui. E essa é uma mensagem universal, aplicável em qualquer contexto, em qualquer momento. No final, Prey nos lembra de algo essencial. Não é o mais forte que vence, não é o mais equipado, não é o mais preparado. É aquele que aprende, que observa e que se adapta. E talvez seja exatamente por isso que o filme funciona tão bem, porque no fundo, todos nós estamos tentando fazer o mesmo, ir de verdade. Os caçadores que a capturam não são como sua tribo. Eles não têm conexão com a natureza, não seguem equilíbrio, não respeitam o ciclo da vida. Eles exploram, matam em excesso e usam violência como ferramenta principal. Esse contraste é muito importante narrativamente, porque mostra que o Predator não é o único monstro da história. Os humanos também podem ocupar esse papel. Quando Naru acorda amarrada, vemos novamente sua inteligência em ação. Mesmo presa, ela observa, analisa, escuta. E é aqui que surge um elemento crucial, o tradutor. Ele revela algo extremamente importante. O Predator já atacou esse grupo antes, já matou vários deles, e está procurando algo específico, um caçador digno. Isso confirma aquilo que já estava implícito. O Predator não mata aleatoriamente. Ele testa, ele seleciona, ele busca desafio. Esse detalhe muda completamente a percepção da ameaça, porque agora sabemos que sobreviver não depende apenas de fugir, mas de não ser considerado digno de caça. Enquanto isso, Tab também é capturado e trazido ao local. Esse reencontro entre os irmãos é carregado de tensão, mas também de significado. Pela primeira vez, Tab está em uma posição vulnerável. Ele, que sempre foi o caçador dominante, agora é apenas mais um prisioneiro. E isso cria um equilíbrio emocional entre os dois. Naru já não é mais apenas a irmã que quer provar algo. Agora, ela é alguém que entende o perigo real. Quando ambos são amarrados como isca para o Predator, a situação atinge um novo nível de tensão. Os caçadores humanos querem usar o monstro para seus próprios objetivos. Mas isso revela um erro fatal. Eles não entendem o que estão enfrentando. Eles acreditam que podem controlar o Predator, mas estão completamente enganados. E esse erro será pago com suas vidas. Quando o Predator finalmente aparece em sua forma mais visível, temos um dos momentos mais marcantes do filme. Ele não é apenas assustador, ele é imponente. Sua presença domina o ambiente. E mais importante, ele não demonstra medo. Enquanto os humanos tentam atacá-lo com armas convencionais, ele responde com precisão brutal. Cada movimento é calculado, cada ataque é eficiente, e isso reforça sua superioridade. Mas é nesse momento que Naru faz algo diferente. Ela não reage com pânico, ela observa. E ao observar, ela aprende. Ela percebe que o Predator não ataca indiscriminadamente. Ele reage às armas, ele responde às ameaças. E isso leva a uma conclusão crucial. Ele não vê todos como iguais. Essa percepção é o início da estratégia. Enquanto os caçadores humanos são eliminados um por um, a narrativa mostra claramente a diferença entre força bruta e inteligência. Eles têm armas, mas não têm compreensão, e isso os torna vulneráveis. Durante o caos, Naru consegue se libertar. Esse momento não é apenas físico, mas simbólico.
ela deixa de ser presa e começa a se tornar caçadora, mas ainda não completamente, porque ainda falta algo: controle. Enquanto isso, Tab entra em ação. Ele enfrenta o Predator diretamente, utilizando todas as habilidades que o tornaram um grande caçador. E por um momento, ele consegue. Ele acerta golpes. Ele causa dano. E isso prova algo extremamente importante: o Predator pode ser ferido. E essa ideia muda completamente o jogo. If it bleeds, we can kill it. Essa frase não é apenas um diálogo, é uma mudança de paradigma. Até aquele momento, o Predator parecia invencível. Agora, ele é vulnerável. Mas essa vitória momentânea tem um preço alto. Tab, apesar de sua habilidade, não consegue sobreviver ao confronto. Sua morte é brutal, rápida e inevitável. E esse é um dos momentos mais impactantes emocionalmente, porque representa o fim de uma figura forte e o início da verdadeira solidão de Naru. Agora, ela não tem mais apoio, não tem mais proteção, e não tem mais ninguém para provar nada. Ela luta apenas por um motivo: sobreviver. Mas ao invés de quebrá-la, essa perda a transforma. Ela não reage com desespero, ela reage com foco. E isso marca a transição final do seu arco. Agora, ela não está mais tentando ser caçadora, ela é uma. Enquanto isso, outro elemento crucial entra em cena: o uso da planta medicinal que reduz a temperatura corporal. Esse detalhe, introduzido anteriormente, agora ganha importância estratégica, porque o Predator enxerga através do calor, e isso significa que alguém sem calor é invisível para ele. Esse é o tipo de construção narrativa que demonstra planejamento. Nada é introduzido sem propósito. Tudo retorna no momento certo. Quando Naru usa esse conhecimento, ela não está apenas reagindo, ela está planejando. E esse é o momento onde ela finalmente se iguala ao Predator, porque agora ambos estão caçando. A reta final de Prey não é apenas um clímax de ação, mas a culminação completa de tudo que foi construído ao longo da narrativa. Cada detalhe apresentado anteriormente, cada falha, cada aprendizado, cada observação, converge neste momento. Agora não se trata mais de fugir, não se trata mais de sobreviver, se trata de vencer. Após a morte de Tab, o mundo de Naru muda completamente. A perda não é apenas emocional, é estrutural. Ela perdeu seu ponto de referência, perdeu o exemplo que seguia, mas ao mesmo tempo, herdou algo muito mais importante: o entendimento. Agora ela sabe exatamente o que está enfrentando, e mais do que isso, ela sabe como funciona. Enquanto caminha sozinha pela floresta, o ambiente parece diferente. Não porque mudou fisicamente, mas porque a percepção dela mudou. Antes, a floresta era um lugar de aprendizado. Agora, é um campo de batalha. Cada elemento ao redor se transforma em ferramenta. Cada detalhe pode ser usado. E isso mostra a evolução completa da personagem. Quando encontra um dos caçadores sobreviventes, Naru toma uma decisão fria, calculada. Ela não o salva por compaixão, ela o usa. Esse momento é extremamente importante, porque mostra que ela aprendeu algo essencial com o Predator. Caça não é emoção, é estratégia. Ela corta o pé do homem para impedir que ele fuja e o posiciona como isca. Em seguida, coloca a arma ao lado dele. Esse detalhe não é aleatório, é um teste. Ela sabe que o Predator reage a armas. E quando ele chega, tudo acontece exatamente como ela previu. O homem pega a arma, se torna uma ameaça, e é morto. Naru observa, confirma sua teoria, e agora tem certeza absoluta de como o Predator funciona. Esse momento é o verdadeiro ponto de virada, porque agora ela não está mais reagindo ao Predator, ela está manipulando ele. Ao ingerir a planta que reduz sua temperatura corporal, ela se torna invisível para o sistema de visão térmica do Predator. Esse é o elemento-chave da estratégia final. Ela remove sua própria presença do radar do inimigo, e isso cria uma inversão completa de poder. Agora quem vê é ela, quem não vê é ele. Quando o Predator retorna, ele acredita estar no controle, mas não está. E isso é o mais interessante, porque pela primeira vez ele é a presa sem saber.
Naru então executa a segunda parte de seu plano, recuperar o capacete do Predator. Esse objeto não é apenas um acessório, é uma arma. E mais importante, é um sistema de mira. Ela já havia observado como o laser funciona. Ele não dispara aleatoriamente, ele segue o ponto marcado. Ou seja, se ela controlar o ponto, ela controla o ataque. Esse nível de entendimento demonstra o quanto ela evoluiu. Ela não apenas sobreviveu aos encontros anteriores, ela estudou cada detalhe, aprendeu, adaptou e agora aplica tudo isso. A preparação da armadilha no pântano é outro momento crucial. O mesmo tipo de terreno que antes quase a matou, agora se torna parte da sua estratégia. Isso é simbólico, porque aquilo que antes era fraqueza, agora é vantagem. Ela posiciona o capacete de forma estratégica, alinhando o sistema de mira com um ponto específico, e então atrai o Predator até lá. O confronto final começa. Mas diferente das lutas anteriores, isso não é uma batalha de força, é uma batalha de inteligência. O Predator ataca com brutalidade, como sempre, mas Naru não responde com força, ela responde com precisão. Ela evita ataques, controla a distância, manipula o ambiente. Cada movimento dela tem propósito, e isso confunde o Predator, porque ele não está acostumado a isso. Ele já enfrentou guerreiros fortes, mas não alguém que pensa dessa forma. Quando ele finalmente ativa seu sistema de disparo, acreditando estar mirando em Naru, ocorre o momento decisivo. O laser está alinhado com o capacete, e o capacete está apontando para ele. Ou seja, ele dispara contra si mesmo. Esse é o ápice da narrativa. Não é apenas a derrota do Predator, é a derrota do próprio conceito de superioridade dele. Porque ele não foi vencido por força maior, foi vencido por inteligência, adaptação e compreensão. Quando o Predator cai, o silêncio toma conta do ambiente. Não há celebração imediata, não há explosão emocional, há apenas o peso do que aconteceu, porque a vitória não foi fácil e não veio sem perdas. Naru então remove a cabeça do Predator. Esse gesto é extremamente simbólico. Ele faz parte do mesmo ritual que o Predator utiliza, coletar troféus. Mas aqui o significado é diferente. Não é sobre dominação, é sobre prova. Ela retorna à tribo não como alguém que quer provar algo, mas como alguém que já provou. A reação da tribo é silenciosa no início, porque o que ela traz não é apenas uma vitória, é algo incompreensível, algo que muda completamente a percepção deles sobre o mundo. Ela não apenas matou uma ameaça, ela enfrentou algo que ninguém mais sequer entendeu, e venceu. Ao entregar a arma e a cabeça do Predator, ela não está apenas mostrando o que fez, ela está compartilhando conhecimento, mostrando que o mundo é maior do que eles imaginavam, e por isso ela é reconhecida, não apenas como caçadora, mas como líder. Sua nomeação como chefe não é baseada apenas na vitória, mas no que ela representa: adaptação, inteligência, coragem e visão. O último detalhe, a pintura mostrando 3 naves Predator no céu, adiciona uma camada final à história, porque mostra que isso não acabou, que o universo é muito maior, e que essa não foi a última vez que esse tipo de ameaça aparecerá. Mas agora, há alguém que sabe como enfrentá-la. Conclusão geral. A jornada de Naru é uma das mais bem construídas dentro do gênero. Ela não começa como heroína, ela se torna uma, através de falhas, aprendizado, observação e estratégia. A história mostra que força não é suficiente, que tradição pode limitar, e que o verdadeiro poder está em entender o inimigo. No final, não é o mais forte que vence, é o mais preparado. E Naru se tornou exatamente isso. Seus equipamentos são mais simples, seus métodos são mais diretos. E isso levanta uma teoria interessante. Esse Predator pode ser um caçador em início de jornada, assim como Naru. Ambos estão aprendendo, ambos estão evoluindo. E isso cria um paralelo muito forte entre os dois. É quase como se estivéssemos vendo 2 lados da mesma moeda. Um detalhe que reforça isso é a forma como o Predator testa suas presas. Ele não começa atacando humanos diretamente. Ele começa com animais, como se estivesse avaliando o ambiente, aprendendo. E isso mostra que ele também segue um processo.
Ele não é apenas uma máquina de matar, ele é um estrategista. Mas sua maior fraqueza é exatamente essa confiança em seus padrões. Ele acredita que entende tudo, e isso o torna previsível, e é aí que Naru vence. Outro ponto interessante é como Prey redefine o conceito de força. Nos filmes anteriores, força era muitas vezes associada a poder físico ou armamento, mas aqui, força é inteligência, é observação, é paciência, e isso muda completamente a dinâmica. Naru não tenta ser mais forte que o Predator, ela tenta ser mais inteligente. E essa escolha é o que define o resultado. Além disso, o filme também evita um erro comum em sequências modernas: depender excessivamente de nostalgia. Ele não traz personagens antigos, não força conexões, não tenta agradar apenas fãs antigos. Ele conta sua própria história, e isso o torna acessível para novos públicos, mas ao mesmo tempo, respeita quem já conhece a franquia. Esse equilíbrio é raro e extremamente valioso. Outro aspecto importante é a forma como o filme trabalha o ritmo. Diferente de produções modernas cheias de cortes rápidos e ação constante, Prey desacelera. Ele permite que o público observe, que respire, que entenda. E isso torna os momentos de ação muito mais impactantes, porque quando eles acontecem, eles importam. Em termos de interpretação final, podemos dizer que Prey é uma história sobre evolução. Mas não apenas evolução física, e sim mental. Naru evolui porque questiona, porque observa, porque aprende com seus erros. E isso é algo que muitos protagonistas não fazem. Ela falha várias vezes, e cada falha ensina algo. Isso cria uma jornada real, e faz com que sua vitória seja merecida. O Predator, por outro lado, representa o oposto. Ele confia demais em sua superioridade. Ele não se adapta rapidamente, e isso o leva à derrota. Essa dualidade é o coração do filme, e é o que o torna tão interessante. Outro ponto que merece destaque é o final simbólico. Quando Naru retorna com a cabeça do Predator, não é apenas um troféu, é uma prova, uma afirmação. Ela não precisa mais provar nada para ninguém, porque ela já fez o impossível, e isso é reconhecido. Ela não se torna líder apenas por força, mas por mérito, e isso encerra sua jornada de forma completa. Mas o filme também deixa uma pista importante no final: a pintura mostrando mais Predators chegando. Isso abre espaço para continuações, e sugere que a história está longe de terminar. Talvez veremos novas versões, novos períodos históricos, novos confrontos, e isso é algo empolgante. Conclusão geral da análise completa. No fim das contas, Prey funciona porque entende algo simples. Boas histórias não precisam ser complicadas. Elas precisam ser bem construídas, com personagens reais, conflitos claros e evolução verdadeira. Naru não vence porque o roteiro favorece ela. Ela vence porque aprende mais rápido. E essa é a maior lição do filme. Em um mundo onde força bruta muitas vezes domina, inteligência e adaptação ainda são as maiores armas. Ao chegarmos nesta fase da análise de Prey, não estamos mais apenas falando de história, ação ou personagens. Agora entramos em um nível mais profundo, o psicológico, o simbólico, o filosófico. Porque um dos maiores méritos do filme é que por trás de sua narrativa simples, existe uma estrutura extremamente rica em significados ocultos. E tudo começa com Naru. Desde o início, Naru representa algo que vai além de uma personagem comum. Ela simboliza um indivíduo que não se encaixa nas expectativas do seu próprio ambiente. Ela não quer seguir o papel tradicional. Ela não aceita limites impostos. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem as habilidades necessárias ainda. E isso cria um conflito interno muito forte. Ela acredita em si mesma, mas o mundo não acredita nela. E essa tensão psicológica é o que move sua jornada. Ao longo do filme, vemos 3 fases claras no desenvolvimento mental de Naru. Na primeira, ela tenta provar seu valor. Na segunda, ela tenta sobreviver. Na terceira, ela entende. E essa última fase é a mais importante, porque não se trata mais de provar nada, mas de compreender o sistema. E isso é o que a torna verdadeiramente perigosa. Agora,
Analisando o Predator sob uma perspectiva psicológica, vemos que ele também não é apenas um vilão comum. Ele representa um arquétipo, o caçador supremo. Mas mais do que isso, ele representa a arrogância da superioridade. Ele acredita que está no topo da cadeia alimentar. E de certa forma, ele está. Mas essa crença cria um ponto cego. Ele não considera a possibilidade de erro. E isso é um padrão psicológico muito comum. Quanto maior a confiança, menor a percepção de risco. E é exatamente isso que leva à sua queda. Um dos simbolismos mais fortes do filme está na cadeia alimentar mostrada logo no início. Formiga, rato, cobra, predator. Essa sequência não é aleatória. Ela estabelece uma hierarquia, mas também sugere algo mais profundo. Sempre existe algo maior, sempre existe algo acima. E isso quebra a ideia de supremacia absoluta. Porque não importa quão forte você seja, você nunca está completamente no topo. Outro símbolo importante é o calor. O Predator enxerga através do calor, ou seja, ele vê aquilo que está vivo, aquilo que emite energia. Mas Naru aprende a eliminar isso. Ela se torna invisível. E isso pode ser interpretado de forma metafórica. Para vencer um sistema, às vezes você precisa sair dele, deixar de ser visível, deixar de ser previsível. Isso transforma a invisibilidade em uma vantagem, e não em uma fraqueza. Outro elemento extremamente interessante é o uso da repetição. Várias situações no filme acontecem duas vezes: a tentativa de caçar, a queda no pântano, o uso do machado, mas sempre com um resultado diferente. Isso mostra evolução, mostra aprendizado e reforça a ideia de que experiência é construída através de tentativa e erro. Nada é imediato, nada é fácil, e isso torna a jornada mais realista. Agora, entrando em teorias mais avançadas, existe uma interpretação de que o Predator não estava apenas caçando, mas testando. Ele não elimina Naru quando tem a chance. Ele a observa, ele avalia, como se estivesse analisando seu potencial. Isso levanta a possibilidade de que os Predators seguem algum tipo de código, um sistema de seleção. Eles não querem apenas matar, eles querem encontrar adversários dignos. E isso transforma o conflito em algo mais complexo. Não é apenas sobrevivência, é um teste. Outro ponto interessante é a relação entre tecnologia e instinto. O Predator depende de tecnologia, máscara, armas, visão térmica. Mas quando perde isso, ele se torna vulnerável. Naru, por outro lado, depende do instinto, da observação, do ambiente. E isso mostra que tecnologia sem compreensão é limitada, e que em certos contextos, simplicidade pode ser superior. Essa é uma mensagem extremamente relevante no mundo moderno, onde muitas vezes dependemos demais de ferramentas e esquecemos de desenvolver percepção. Outro aspecto psicológico importante é o medo. O filme trabalha o medo de forma diferente. Não é apenas medo do Predator, é medo do desconhecido, do invisível, do incompreensível. E esse tipo de medo é muito mais poderoso, porque não pode ser combatido diretamente. Ele precisa ser entendido. E é exatamente isso que Naru faz. Ela transforma medo em conhecimento, e conhecimento em estratégia. Esse processo é o que define sua vitória. Outro simbolismo forte está no pântano. No início, ele representa fraqueza. Ela afunda, perde controle, quase morre. Mas no final, ele se torna sua arma. Ela usa o mesmo ambiente para derrotar o Predator. Isso representa a transformação. Aquilo que quase a destruiu se torna sua maior vantagem. E essa é uma das mensagens mais poderosas do filme. Se analisarmos sob uma perspectiva filosófica, Prey fala sobre a adaptação como essência da sobrevivência. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que se adapta melhor. Essa ideia vem de conceitos darwinistas, mas é aplicada de forma narrativa e funciona perfeitamente. Outro ponto interessante é a ausência de excesso de diálogo. O filme confia na inteligência do espectador. Ele não explica tudo, ele mostra. E isso cria uma experiência mais imersiva, porque o público participa da descoberta. Assim como Naru. Essa escolha é arriscada, mas extremamente eficaz.
Em termos de impacto emocional, o filme constrói uma conexão gradual com a protagonista, não através de grandes discursos, mas através de pequenas ações, pequenas decisões, pequenos erros, e isso cria empatia, porque ela parece real. Ela não é perfeita, ela não é invencível, ela é humana, e isso faz toda a diferença. Interpretação final profunda. No final, Prey não é apenas sobre uma batalha entre humano e alienígena. É sobre evolução interna, sobre entender que o maior inimigo não é sempre o mais forte, mas o mais desconhecido, e que a única forma de vencer é aprender, adaptar e pensar diferente. Naru não vence porque é mais forte, ela vence porque vê o que ninguém mais vê, e isso é algo que vai além do filme, é uma lição.